Quero trazer para você hoje uma dica de um livro maravilhoso que eu tô lendo. Abriu a minha mente de uma forma assim inexplicável. Esse livro aqui, que eu já até postei dele uma vez, Mulheres com Espadas, da Lisa Bevere. Gente, leiam ele. Ou se você não gosta de ler, ouça, porque tem o audiobook no YouTube ou em alguma plataforma, acho que no Spotify também tem. Ele fala por que nós mulheres somos tão atacadas nas áreas da nossa vida, né? Para quem é cristão, para quem entende que a nossa luta ela não é só daqui, ela é espiritual mesmo, e os ataques acontecem com um só propósito, vida, paralisar o propósito da nossa vida, que é amar e servir, que é espalhar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Então, esse é um dos motivos, e que ela trata mais aqui, que desde lá do Éden, quando Eva deu ouvidos à serpente e aconteceu tudo que aconteceu. E trazendo para nós mulheres, né? Quantas vezes a gente dá ouvido à serpente, né? E às vezes a gente fala assim, mas eu entendo que muitas coisas na minha vida acontecem por causa das minhas escolhas. E de fato acontece mesmo por causa das nossas escolhas. Sempre tem um propósito do inimigo por trás disso. E o propósito dele é reto e claro. Ele não age sem um plano, ele tem um plano. E por que a gente que crê em Deus, que Deus é poderoso, por que nós não somos tão intencionais, né? Esse é o papel do cristão, a intencionalidade. Intencionalidade em tudo, gente, né? Nós como mães, como esposas, como filhas, né? Trazendo aqui não só para quem tem filho, mas também para quem não tem, o seu propósito como mulher é ser intencional na sua casa, né? Ser intencional no seu casamento, ser intencional no seu trabalho. E o que acontece? Hoje em dia a gente tá tão distraída, né? Porque o que não nos falta é distrações, e distrações até boas mesmo, porque às vezes a gente trabalha na correria do dia e você fala assim, eu tô tão cansada que agora eu preciso descansar um tempo. E aí o que acontece? A gente vai se distrair com alguma coisa e ali a gente fica muito tempo. Eu lembro que há um tempo atrás eu tava assim, trabalhando muito, trabalhando 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Claro que a gente precisa de trabalhar, nós precisamos pagar as nossas contas, mas nós precisamos fazer tudo com equilíbrio. Por quê? No meu caso, aconteceu um fato comigo, que eu lembro que uma vez eu cheguei bem cansada do trabalho, o Jorge chegou também, a gente foi pro jardim tomar um café e conversar. E daí a Eloá chegou perto da gente, e aí o Jorge tava assim, perto dela, ele passou a mão na cabeça dela e falou assim, ué, mas tem alguma coisa diferente aqui. Aí eu fui olhar na cabecinha dela, gente, tava toda machucada com alergia, que eu não sabia que tinha ali. Aquele dia me deu um start, assim, eu falei, meu Deus, cadê a mãe dessa menina, né? O que eu tô fazendo, Senhor? Eu tenho filhos, eu preciso de ser responsável o suficiente para cuidar deles, eu preciso ser responsável o suficiente para cuidar da minha casa, porque eu escolhi ter uma família, eu escolhi casar, eu escolhi ser mãe. E isso mudou muito a minha forma de pensar, a partir do momento que eu comecei a ver isso como um propósito, como um talento. E comecei a ser mais intencional em algumas coisas. Comecei a ser intencional mais no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida como mãe, na minha vida como mulher. E muitas coisas eu comecei a perceber onde é que estava o erro, né? Porque quando você tá tão distraído, você não consegue encontrar o erro em algumas áreas da sua vida. Em um capítulo que ela fala que é o ponto em que a serpente, ela vem falar aos nossos ouvidos e ela sabe naquilo que vai nos distrair, né? Ou um trabalho, ou problemas, preocupações, tudo isso é forma de distração. E o que acontece? Muitas vezes é difícil a gente parar para poder encontrar uma solução para o nosso problema. E é onde que a gente resolve o quê? Colocar tudo para debaixo do tapete e não resolver. E colocar para debaixo do tapete não vai significar que esse problema vai deixar de existir. Ele vai continuar ali, em alguma hora ele vai sair debaixo do tapete e você vai cair. É importante que a gente busque o Senhor, busque sabedoria nisso. A gente que quer viver uma vida cristã, um estilo de vida com Jesus, seguindo os princípios de Cristo. E eu tava até ali agorinha pensando, né, falando assim, nossa, realmente, quem a gente é quando ninguém tá vendo? Só o Senhor vê quando a gente tá sozinho, né? Então, como que tá o nosso coração, né? Todas as coisas que a gente faz, a gente deve fazer
para glorificar a Deus. Então esse livro é muito bom, ela fala sobre a gente ter as palavras certas, se posicionar no lugar certo como filha de Deus, carregar a nossa cruz, não fugir dos nossos problemas, resolver os nossos problemas. Então, se você gosta de ler, se você quer encontrar um sentido, né, buscar uma solução dos seus problemas, em primeiro lugar, abra sua Bíblia, leia a sua Bíblia, mas também leia livros que vai te fazer pensar de uma maneira diferente, tá bom? Então é isso. Tchau!